Fala, mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre lógica de programação. É para ser um aulão, né? Uma aula um pouco maior. Então nós vamos falar aqui sobre muitos tópicos, muitas coisas sobre lógica e desde a introdução ali à sintaxe básica, a gente falar de tipos de dados, variáveis, essas coisas, até o mais complexo ali que seria o promise, programação assíncrona e coisas do tipo. Então isso aqui vai ser um exemplo do que vocês vão encontrar lá na nossa comunidade, na comunidade aqui da Mestres. Os links estarão aí na descrição. E também todos os outros links, né, da Mestres aqui para vocês acompanhar todas as nossas redes e todo o conteúdo que a gente vem produzindo, tá? Então meu nome é Janser, sou desenvolvedor aqui na Mestres e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então já aqui na minha máquina, eu já estou aqui na página do Node, né? Node.js. Pesquisei aqui, né? Node.js Download. Vai ter aqui os instaladores para Windows, Mac e também para Linux. E a gente vai precisar do Node e de algum IDE, né? O editor de texto. E aqui eu estou usando o VS Code, tá? Já está aberto aqui. E você pode baixar aqui, né? Visual, VS Code, Download. Já tem aqui o link de download também com os instaladores, tá? Então, uma vez com Node.js instalado e Visual Studio Code instalado, você pode abrir o VS Code, né? E o que eu fiz aqui? Eu vim em abrir um diretório, criei um diretório no meu computador, abri esse diretório aqui no VS Code e criei um arquivo, né? Botão direito, novo arquivo, index.js, tá? Então, a gente vai usar esse arquivo aí para dar aqui todos os exemplos da aula, né, abordar aqui os conteúdos. E para ver isso funcionando, eu tenho uma extensão que é a Code Runner, né? Tem aqui o Run Code. Vamos vir aqui na aba de extensões, ó. Nós temos aqui o Code Runner, que é essa extensão aqui. Ela basicamente vai pegar o conteúdo de algum arquivo, né, e executar, ou uma seleção daquele arquivo, né? Então, quando eu venho aqui no arquivo index.js e clico, ele vai adicionar esse ícone, né, Run Code. Se não, você pressiona com o botão direito, tem aqui, né, Run Code. Quando a gente pressiona isso aqui, ele vai executar, ele chama Node, e o arquivo que está aberto, né? No caso aqui, no disco D, disco mestres, minicurso lógica, index.js, ele basicamente executa os arquivos, tá? E a gente consegue executar também a seleção dentro do arquivo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas é essa extensão que vai estar ajudando a gente, para a gente ir olhando aqui, vendo as partes do nosso código, ou o código inteiro funcionando, tá? Então, basicamente é essa a configuração. A gente precisa de pouco mesmo, basicamente o Node ali e o VS Code para a gente ver tudo funcionando. Caso você não esteja conseguindo usar a extensão, né, o Code Runner, você pode, através do terminal, chamar Node e o nome do arquivo, né? Como o VS Code ele abre o terminal no diretório que está aberto, então eu já estou aqui, ó, no disco D, mestres, minicurso lógica. Para abrir o terminal, né, você clica em terminal, novo terminal. Então você digita, né, Node e o nome do arquivo, né? No caso aqui é o arquivo index.js. Você pressiona o Tab, ele já completa ali. E se eu dou um Enter aqui, ele vai executar o arquivo, né? Como o arquivo está vazio, não vai aparecer nada no console, beleza? Então, com essa configuração feita, com essa estrutura criada, vamos lá iniciar falando aqui sobre sintaxe, né? Sintaxe, e para falar de sintaxe também a gente vai acabar falando de variáveis e tipos de dados. Vamos falar disso aqui tudo de uma vez, tá? Então, o que é sintaxe, basicamente? Sintaxe vai ser a forma que a gente escreve, né? Então, toda linguagem de programação vai ter a sua sintaxe, que são ali o conjunto, né, de palavras reservadas e também sinais, símbolos, que formam ali toda a linguagem em si, tá? Então, no JavaScript, por exemplo, nós temos aqui o const, né? Const é uma palavra reservada, que remete a constante. Então, a gente usa o const para fazer uma declaração de alguma variável. Então, se eu falo aqui, por exemplo, const, nome, né? No que é nome? Nome vai ser o nome da variável. E aqui, para melhorar o entendimento aqui, eu vou chamar isso aqui de idade, né? Então, eu estou criando uma constante idade.
que é uma variável, né? Então, const idade, e aqui nós já temos um operador, né? Que é o operador de atribuição, que é o igual. Então, eu vou falar aqui, a variável idade, ela vai ser igual a 1, por exemplo, o número 1, né? Então, aqui a gente já fala de tudo junto, né? Sintaxe da linguagem, a gente está declarando uma variável, tem um operador aqui, né? E eu tenho também um tipo de dado, que é o tipo numérico. Então, é esse conjunto de coisas que vai formando aí a sintaxe da linguagem. Então, sempre que a gente estiver vendo como que escreve alguma coisa, como que declara, como que faz as coisas ali se comunicar, a gente está usando aí a sintaxe da linguagem, tá? Então, basicamente, isso aqui que nós fizemos foi a declaração de uma variável, né, a variável idade, e ela é uma constante. O que, que seria essa constante? Né? Como o nome já diz, ele não se altera. Então eu não poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó, eu vou falar que idade é igual a 2, por exemplo. É que eu vou salvar isso aqui e vamos executar esse arquivo. Quando eu executo, ele vai me dar um erro, né, que vai falar que a atribuição para um valor constante não é permitido. Então, é basicamente o erro que eu cometi aqui, né? De tentar atribuir um valor a uma constante. E aí nós temos outro tipo de variável que a gente declara usando let. Né? Que a variável usando let, ela é basicamente que a gente consegue reatribuir o valor dela. Então, aqui, se eu falar que idade agora não é const, eu vou declarar com let. Né? Quando eu salvo isso aqui e executo, ele não vai dar erro. Olha lá, ele chamou aqui, né, o node e tal, não deu erro. Vou executar de novo. Ó. Não apareceu nada no console, então, né, não tem problema isso aqui que nós fizemos. E para ver as coisas melhores, a gente vai usar aqui o console, né? O famoso console log. Isso aqui é basicamente para escrever no console, né, para sair algum valor aqui no terminal. E aqui no nosso primeiro exemplo, a gente não pode deixar a tradição de lado, que é o console log hello world. Né? O primeiro hello world. Então, quando a gente executa, né, o console log assim, ele vai escrever no terminal hello world. Tá? Então, eu posso, dentro do console log, passar vários valores, né, separados por vírgula. Então, o console, essa estrutura, né, de console.log é uma estrutura mais complexa, que a gente vai falar mais na frente, de objetos e métodos, parâmetros, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas agora, né, vamos ficar aqui só com a sintaxe aí do console log, né, que é dessa forma, a gente chama, né, console. Ele é uma variável global, então de qualquer lugar do arquivo que a gente chamar console vai funcionar. Console.log. Dentro de console temos outros métodos, tem até um link aqui de referência. Se a gente clicar aqui, ele vai mandar a gente documentação, né? A documentação aqui da MDN, que é uma documentação bem completa aí sobre o JavaScript no geral, né? O JavaScript do browser ali, mas também um pouquinho de algumas coisas do Node. Mas aqui a gente tem a descrição, né, do método console.log, mas temos aqui também outras opções para os outros métodos aí que nós temos dentro do console, né? Que nós estamos vendo a API do console, mas aqui nós temos todas as APIs web que JavaScript tem. Tá? Algumas delas são compartilhadas com o Node. E a gente já vai falar um pouquinho melhor, esclarecer um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso VS Code, que nós iríamos, né, fazer o console log aqui da nossa variável, né? Então eu vou colocar aqui a idade. Se eu salvo isso e executo, nós temos aí, ó, Hello World 2, né? Então ele separou, ele fez o log de 2 valores, e a gente conseguiu isso enviando aí esses valores separados por vírgula aqui no console log, tá? Então, voltando aqui um pouco, né? Como eu estava falando da parte do JavaScript no browser e o JavaScript no Node, nós temos aí falando um pouco mais, contando um pouco mais da história aí, né? O JavaScript, ele iniciou nos browsers, né? Ele foi primeiramente criado para ser executado no navegador e ele veio fazendo isso por bastante tempo,
até que surgiu o Node.js, né? O Node.js foi basicamente a extração do JavaScript do navegador para um binário que pode ser executado direto na máquina sem a necessidade do navegador. Então, o que o Node faz é basicamente pegar o nosso arquivo JavaScript e executar ele direto na máquina que o Node está instalado. Então, isso aí permitiu a gente tirar o JavaScript do navegador e trazer para as máquinas, né? Então, para os servidores. E aí sim, o Node começou a crescer com essa funcionalidade, né? De a gente ter o acesso ao JavaScript do lado ali do servidor. Então, voltando aqui no navegador, a gente pode ver a parte de documentação. Nós temos aqui, né, por exemplo, o MDN. Ele vai trazer para a gente as documentações mais voltadas para a web, né, do JavaScript. E aqui no Node.js, nós temos aqui, né, na aba Docs, todas as documentações das APIs do JavaScript voltado para o servidor, voltado para o Node, né? Então aqui tem muita coisa, muita API diferente, tem muita documentação aqui para ser consumida, né? O Node hoje ele já está muito estável, né? E ele consegue cumprir qualquer tarefa aí referente a APIs web com excelência, tá? Então, o JavaScript ele tem essa divisão, né? Ele faz meio que ele se divide entre front-end e back-end, por mais que a sintaxe ela é compartilhada, as APIs que a gente usa são um pouco diferentes, tá? Mas no final, como a sintaxe é a mesma, a gente entendendo essa parte de lógica de programação, a gente vai conseguir se dar bem aí, tanto no JavaScript quanto no browser, quanto no navegador, tá? Então vamos voltar aqui. Eu estava falando, né, das variáveis, tipos de dados. Então vamos continuar falando sobre isso, né? Porque quando a gente fala de tipos de dados, nós temos alguns tipos diferentes, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui, por exemplo, a variável sobrenome. E se eu só faço isso, ó, let sobrenome, e vou fazer aqui, ó, console.log sobrenome. Eu vou comentar esse console.log aqui, esse primeiro, para a gente não ficar poluindo aqui a saída, né, do nosso script. Eu vou salvar isso aqui, vamos executar, e ele vai printar aqui, ó, undefined. Tá? Então, o que é undefined? Undefined é um tipo de dado, né? Como o nome já fala um pouco, né? É não definido. Então, esse dado que não foi definido, na verdade, ele é um tipo aqui no JavaScript. Né? Então, quando eu defino, né, o let sobrenome, eu defino a variável sobrenome, como eu não atribuí nenhum valor para ela, ela vai ficar como não definida, tá? O undefined. E aí nós temos os outros tipos de dados, né, que seria aí a idade, né, que é o numérico, eu vou trazer ele para cá, e eu estou deixando esses comentários, né, que é o tipo, que é o number. Comentários, a gente pode fazer comentários com barras, né, ou também com esse barra asterisco, né, que seria o comentário em bloco. E os atalhos para isso aqui, né, é Ctrl barra, vai comentar e descomentar, né, uma linha com as barras, e Alt Shift A, né, vai dar esse comentário aqui em bloco, tá, para a gente conseguir escrever mais coisas aí. Eu vou mover aqui as coisas, eu vou tirar esse console.log daqui também. Vamos melhorar aqui as coisas, né? Então nós temos aí sobrenome, que no caso aqui nós estamos vendo como undefined, idade está sendo como numérico. Eu posso ter aqui a variável nome e vai ser igual a uma string. Tá? O que é uma string? A gente pode declarar string com aspas duplas ou aspas simples, mas a string é basicamente o texto. Tá? Então é um texto, então meu nome. Né? Pode ter aqui o caracteres alfanuméricos, né? Então a gente pode ter letras, números, símbolos, né? Várias coisas a gente pode colocar aqui dentro da string, que é esse tipo de dado string, né? Que é um texto, tá? O que mais que nós temos? Nós temos booleano, então aqui eu posso criar aqui a variável, posso criar, por exemplo, se a pessoa tem ou não CNH, né? CNH pode ser true ou pode ser falso, né? Que é o tipo de dado booleano, que vem aí, né, da lógica booleana e tal, que basicamente, resumindo tudo, né,
resumindo esse tipo de dado, seria verdadeiro ou falso. Tá? E aí nós teríamos também objetos e também listas. Listas, né? Então, o objeto, a gente declara ele com chaves, né? E a lista nós declaramos com colchetes. Tá? Então, o objeto, nós vamos ver melhor mais para frente aí como é ele, né? Como que a gente pode estar fazendo uso aí do objeto. E a lista também, tá? Então, na verdade, o tipo de dado objeto, a gente vai falar mais sobre ele, a gente vai explorar isso aqui melhor, porque agora se eu for explicar mais a fundo, não vai ficar tão claro, tá? Então, para deixar aqui, para finalizar aqui, né, tipos de dados, nós temos objetos e lista é o array. Tá? E nós teríamos também o tipo nulo, que é o null, né? Então, esse tipo nulo aqui também, ele vai descrever aí algo vazio, tá? Nulo e undefined, a gente pode ter aí levantar, né, algumas discussões aí sobre o que é o que, né, o que cada coisa significa, mas para deixar claro aqui para vocês, o undefined é algo que ainda não está definido e o nulo é de fato algo que não tem valor nenhum, tá? Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Falamos de sintaxe, falamos de variáveis, tipos de dados, vamos falar aqui um pouco sobre operadores. Né? Porque os operadores, nós podemos aí realizar várias operações dentro aí do JavaScript. Então, desde as operações matemáticas, né, para fazer aí contas, né, com números, e no JavaScript é até engraçado que a gente pode fazer contas também, ou algumas operações, na verdade, com strings, né, aí o JavaScript ele começa a ficar um pouco estranho o comportamento, mas não é algo tão comum assim da gente ter problema. Mas a gente consegue, eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão começar a entender melhor. Tá? Mas então vamos lá, vamos criar aqui duas variáveis. Eu vou ter a variável A, que é igual a 10, e a variável B, que é igual a 2, por exemplo. E aqui nós podemos fazer soma, né? Então, para melhorar isso aqui, eu vou criar as variáveis e depois a gente faz o log delas, tá? Então, aqui eu tenho a variável soma, que seria A mais B, né? A gente pode ter a multiplicação, né? Vou chamar de multi, que seria o A vezes B, que o vezes é o asterisco. Eu posso ter a divisão, vou chamar de div só, vamos chamar completo aqui, que seria A dividido por B. E note, vamos deixar claro aqui também, que os nomes das variáveis, a gente pode usar os caracteres comuns, né, ou as letras, mas nada de acento, nada de asterisco, de símbolos, né? Nos nomes das variáveis a gente mantém simplesmente os caracteres, o alfabeto ali, somente letras, tá? Sem nenhum acento e sem nenhum caractere especial, como por exemplo o C cedilha, né? Caracteres especiais, alguns a gente usa, como por exemplo underline. Cadê o underline? Underline, dá para usar cifrão, né? Hashtag ele já reclama aqui. Então, alguns a gente consegue, outros não. Mas para pensar de forma geral, aí a gente poderia usar as letras minúsculas e maiúsculas, né? Eu posso ter aqui também letras maiúsculas e também o underline. Só com isso aí a gente já consegue ter muita possibilidade aí de criação de nomes. Tá? Então, aqui nós temos soma, multiplicação, divisão, subtração, né? Seria o A menos B, certo? Nós temos aqui também o resto, o operador resto, que seria o resto da divisão, né? Então seria o resto da divisão entre A e B, a gente usa o E comercial, o E comercial não, a porcentagem, cadê a porcentagem? Porcentagem, né? Que vai dar o resto, e eu tenho também a potenciação, né? Que seria
as duas exclamações. Exclamações não, asteriscos. Certo? E aqui eu vou fazer um console log de estudo e a gente vai ver aí os resultados. Soma, sub, multi, divisão, resto, potenciação. Quando eu salvo, não sei se vocês perceberam, que ele está adicionando os pontos e vírgula aqui para mim. Esses pontos e vírgula, eles são opcionais, e para que isso funcione, eu estou usando uma extensão que é o ESLint. Tá? A gente configura ela, tem até vídeo aqui no YouTube nosso configurando, para basicamente ele formatar o ESLint e o Prettier, né? São os dois, que verificam por alguns padrões no código e formata, o ESLint verifica os padrões, o que está certo, o que está errado, o que deveria colocar, o que não deveria, e o Prettier formata o código da gente aí, sempre que eu salvo, né? Então tem vídeo aí no canal explicando como fazer isso, tá certo? Então, saindo de operadores, nós temos também que são, na verdade, ainda em operadores, né? Aqui seriam os operadores matemáticos aí. Nós temos também as operações onde a gente trabalha com relação, né? Operadores relacionais. Certo? E nos operadores relacionais, isso aqui já vai começar a lembrar muito aí a lógica booleana, onde nós comparamos, né, se algo é maior que, menor que, e essas expressões, né, que retornam para a gente o verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, vamos aqui com os operadores relacionais, a gente já pode começar falando dos operadores de igualdade. Então, aqui a gente já vai começar a usar o console log para ficar mais claro essas nossas operações. E vamos usar o console log. Então vou fazer o seguinte, console.log, eu quero avaliar, né, se 5 é igual a 5, tá? E note que aqui eu usei dois iguais, né? Igual, igual. Eu estou usando aqui as minhas ligatures, né? Que basicamente é o que está transformando os caracteres em elementos, em ícones diferentes. Né? Então, se eu coloco, por exemplo, igual e a seta, e maior que, né, ele transforma numa seta. Eu vou desativar isso aqui. Ó, fonte ligatures. Eu vou definir isso aqui para falso, para melhorar a visualização de vocês. Vou colocar aqui igual, igual, isso, agora sim. Para quem ficou em dúvida, eu abri aqui as configurações, né? Ctrl Shift P. A gente pode pesquisar aqui, né, por User Settings, as configurações do usuário. E aqui é um arquivo JSON. A gente vai falar sobre arquivo JSON. Eu basicamente defini aqui como falso, né, o fonte ligatures. Beleza? Então vamos voltar aqui, né? O console log se 5 é igual a 5. Se eu executo isso aqui, eu vou salvar o arquivo, eu seleciono o que eu quero e clico ali em Run Code, né, que é da nossa extensão. E ele está retornando aqui para mim true. Ou seja, 5 é de fato igual a 5. Se eu coloco, por exemplo, se 5 é igual a 2 e executar, nós temos aqui. Eu tenho que salvar o arquivo, né? Deixa eu comentar esses outros console logs aqui, para a gente não ficar com a resposta ali errada. Tá? Salvo o arquivo e executo. Olha lá, falso. Tá? Então 5 não é igual a 2. Só que eu posso fazer o seguinte, ó, 5 é igual a string 5. Né? Se eu executo isso aqui, ele me retornou como true. Tá? Então, por mais que eu estou com tipos de dados diferentes, esse operador aqui ele vai avaliar ignorando o tipo do dado. Né? Então, aqui ele encontrou como verdadeiro o número 5 e a string 5. E se eu passar aqui 3 iguais, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar aqui embaixo. Eu vou fazer de 2 e 2, né? E aqui com 3 iguais. Se eu executo isso aqui, né, essa parte de baixo aqui, vou selecionar, nós temos como falso. Tá?
Então, o que, que ele avalia com 3 iguais? O que, que é esse operador? Ele vai basicamente avaliar se o tipo do dado também é igual, não só o valor ali, né? Então ele não só verifica se 2 é igual a 2, ele verifica se o tipo do dado numérico é igual ao tipo do dado string, né? Como não é, ele vai retornar isso aqui como falso, tá certo? Então, além disso, nós temos aqui esse operador, ele é de igualdade, ele vai verificar a igualdade, e nós temos também a negação, né, que seria a não igualdade. Então eu poderia, basicamente, copiar esses caras e colar aqui, e ao invés de verificar com 2 iguais, eu vou verificar com exclamação igual. Né? E eu tenho a exclamação com 1 igual e com 2 iguais. Né? Se eu executo, nós temos aqui, ó, true e falso, que seriam os dois primeiros, e a resposta de baixo está negada, né? Está ao contrário, então está falso e true, né? Que seria aqui a negação. Tá? A gente consegue também verificar dessa forma. E agora nós temos também os outros operadores aqui, que é, por exemplo, console log, os maior que, né? 10 é maior que 2, e 2, se 10 é menor do que 2, né? Vamos fazer assim. Então, esses operadores aqui também vai fazer essa avaliação aí em cima desses números para a gente e vai retornar para a gente, né? Se 10 é maior que 2, ó, retornou como true, e 10 menor que 2 ele retornou como falso, tá certo? Então nós temos o maior que e temos que seria, né, maior que, menor que, esses operadores, e temos o maior igual, né, e o menor igual também, tá? Que vai verificar a igualdade junto, né? Então eu posso verificar se 10 é maior ou igual a 2. Né? Vamos executar isso aqui. Olha lá. Vai retornar true, né? 10 é maior do que 2. Agora, se eu falar que 10 é maior ou igual a 10, ele vai retornar true, né? Porque 10 não é maior do que 10, mas é igual. Se eu fizesse isso aqui na expressão de cima, verificasse 10 é maior do que 10, né? Que é o exemplo aqui de baixo, essa expressão aqui vai retornar falso, né? Porque 10 não é maior do que 10. E aqui embaixo eu estou verificando se é maior ou igual. Tá? Então eu vou deixar esse exemplo aqui e o menor igual também da mesma forma, né? Só que verificando se é menor. Beleza? Então, além disso, nós temos alguns operadores lógicos que seria o e, né? E lógico, o ou lógico e o não lógico. Tá? Então temos exemplos aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Console log, se a minha idade, né? Então vamos criar aqui a variável. E aqui eu já tenho a variável idade, tem aqui em cima, né? Vou fazer em inglês, né? Age. Se a idade, né? Então se a idade for maior do que 20, e aqui nós temos o operador lógico. E, né? Então o e são os dois e's comerciais. Tá? Então eu tenho aqui um exemplo. Se a minha idade for maior do que 20 e se é programador, né? Vamos deixar assim, ó. Programador igual a true, e aqui eu vou fazer, né? Se a idade for maior do que 20 e se programador for igual a true, né? Isso aqui, essa comparação em si só, ela já não faz muito sentido, porque eu estou comparando um booleano com outro booleano, mas eu poderia basicamente deixar aqui só programador, né? E programador já vai ser true ou falso, vai ser verdadeiro ou falso. Mas eu vou deixar aqui, por exemplo, né? Eu vou deixar esses iguais aqui. Se eu executo isso, ele vai me retornar verdadeiro, né? Então, aí minha idade é maior do que 20 e eu sou programador. Né? Se eu colocar aqui programador como falso e a gente executar, nós temos aqui o resultado falso. Tá?
Então, o e, lógico, né, ele vai avaliar se os dois lados da expressão é verdadeiro. E aí nós temos o ou lógico, né? Eu vou fazer com o mesmo exemplo, para a gente ver aqui, que seria o ou seria o pipe, né? Esse caractere aqui, que é o dois pipes, né? Que ele tá junto com a barra invertida aí no seu teclado. E aqui ele vai avaliar, né? O ou, né, ele vai basicamente avaliar se um dos lados da expressão é verdadeiro. Se algum deles for, a expressão é verdadeira, né? Ao contrário do e, onde no e, lógico, os dois lados precisam ser verdadeiros. No ou, não, somente um dos lados. Então, a idade é maior do que 20? É. Programador é igual a true? Não é. Programador está falso. Mas se eu executar isso aqui, ele vai me retornar o segundo console log aqui, né, como verdadeiro. Por quê? Um dos lados só da expressão é verdadeiro. E nós temos também o não lógico, né, que seria a negação. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Console log, a minha idade é maior do que 20. Isso aqui por si só, ele vai retornar verdadeiro, né? Porque a minha idade é de fato maior do que 20. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma negação, tá? E aqui eu negaria toda a expressão. Então a sintaxe ficaria a seguinte, ó. Eu coloco, né, o age maior do que 20 entre parênteses, que é a expressão, de fato, e depois eu nego ela. Tá? Se eu salvo isso aqui e a gente executar, a gente vai ver que eu quero executar só essa parte. Olha lá, ele retornou falso, né? Por mais que a minha idade é maior do que 20, mas como eu neguei essa expressão, ele retornou a negação, né? O oposto, que seria falso. Na negação também a gente pode aplicar em cima das variáveis, né? Então, se eu negar aqui programador, vou fazer aqui na linha de baixo, ó, onde programador já é um booleano, né? Então, como programador é falso, esse log aqui vai ser true, né? Verdadeiro, porque eu estou negando o falso. Beleza? Então, finalizando aqui operadores, vamos falar aqui um pouco sobre estruturas, né? Um pouco aqui das estruturas condicionais. Então, eu vou deixando comentado aqui, principalmente os console logs. Eu vou comentar aqui também essas variáveis antigas, para a gente não ter problema de variável com o mesmo nome. Tá? Então, vamos falar aqui sobre estruturas condicionais. Tá? O que é a estrutura condicional? Condicional já vem aí de condição, tá? Então, eu quero definir uma condição para alguma coisa acontecer. E essa condição, ela pode ser várias coisas, né? Mas a gente vai estar sempre usando aí os operadores, né? Seja o operador lógico, operadores relacionais, para a gente estar determinando se eu quero ou não fazer ali alguma coisa, tá? Então, são aí estruturas extremamente importantes. A gente usa isso aqui toda hora, todo dia, sempre que a gente está programando. Então é uma coisa que é muito bom a gente entender. Tá? Então eu vou basicamente usar aqui uma variável, eu vou chamar de resultado. Isso aqui vai ser um inteiro, né? Então vou colocar aqui o resultado 8, por exemplo. E essa primeira estrutura condicional, que é a mais usada, sem sombra de dúvidas, é o if. Né? If, que seria o se. Né? Então, eu quero verificar se alguma coisa é tal valor, eu quero fazer outra coisa. Né? E aí tem o se não, a gente vai ver isso aqui. Mas a sintaxe aqui é if. Né? Então, se resultado é maior do que 6, por exemplo, então o que a sintaxe seria essa? Eu digito, né, a palavra reservado, se, o if. Então, se entre parênteses, eu vou colocar aqui a minha expressão, vai ser avaliada, e depois eu coloco o bloco, né, o bloco aqui, a chave, né, o par de chaves, onde o código que estiver dentro desse bloco
só vai ser executado se a minha condição for verdadeira. Então aqui dentro do resultado eu vou colocar aqui, ó, console, como é resultado, né? Eu vou colocar que seria, por exemplo, o resultado não prova, né? Então seria uma nota média, maior do que 6, né? Tá na média. Eu vou salvar isso aqui, vamos executar e temos aí, né, nota média, foi printado. Se eu tirar aqui o resultado para, por exemplo, abaixar isso aqui para 2 e executar, nós temos nada no console, né? Ou seja, ele não entrou nesse bloco de código aqui. E aí entra, né, a outra parte do if, que seria o else, que seria o se não, né? Então, se ele preencher a condição, ele executa isso. Se não, seria dentro o else, eu teria aqui, por exemplo, o console log nota baixa. Eu vou salvar e vamos executar isso aqui e temos aí, ó, nota baixa printado aí no console. Ou seja, a gente consegue, né, executar condicionalmente esses blocos de código. E aí a gente teria aqui uma evolução aí, né, do if else, que seria o else if, né, que é o que? Eu verifico uma condição, né? Então, se o resultado for maior que 6, a nota foi média. Se não, a nota baixa, né? Aqui é o padrão. Só que eu quero adicionar um novo if aí, tá? Então eu quero avaliar se a nota foi média, baixa ou alta, né? Então vamos reescrever isso aqui. Se o resultado for maior do que 8, é uma nota alta. Se não, eu quero verificar novamente. Então aqui é o else if resultado maior do que 6. Tá? Então, olha aqui o que eu estou fazendo. Eu estou meio que fazendo um alinhamento de ifs, né? Colocando um if não está dentro do outro, mas está em escala, né? Vem um após o outro. Tá? Porque um if dentro do outro seria, de fato, eu ter dentro aqui do bloco, desse primeiro bloco if, né? Um outro if aqui. Aí sim o if estaria alinhado, né? Um dentro do outro. Mas são detalhes, tá? Vamos continuar aqui no else if, né? Então, se o resultado é maior que 8, nota alta. Se não, eu quero verificar se o resultado é maior do que 6. Se for maior do que 6, é uma nota média. E se não for nenhum desses casos, eu tenho aqui um else no final, que seria a nota baixa. Tá? Então vamos salvar e executar. Aqui ele vai printar uma nota baixa, porque a nota é 2. Se eu colocar 7, vai ser uma nota média, né? Porque caiu nesse segundo if aqui. E se for 9, a gente executa, é uma nota alta. Tá? Então é uma estrutura muito interessante. Tá? A gente consegue fazer muita coisa aí com o if, desde que ele seja dessa forma aqui com else if, né? Que seria um if sequencial. E eu posso também alinhar, né? Colocar um if dentro do outro e um dentro do outro, enfim, aí a coisa vai escalar aí para o tamanho do problema que você está resolvendo, tá? Então, uma outra estrutura seria o switch, né? O switch case, né? Então, como que é esse operador? Ele vai basicamente, a gente passa para ele uma variável, que seria o resultado, tá? Então, tem o switch, a sintaxe aqui, né? Seria o switch, parênteses, passando aqui a variável que nós queremos, e chaves. Tá? Então, dentro dessas chaves, eu vou verificar casos. Né? Então, por isso que a gente fala switch case. Então, caso o resultado for 8, por exemplo, e aí aqui sim a gente coloca os dois pontos e faria a nossa coisa. Então, console log uma nota alta, né?
E aí, dessa forma, eu consigo verificar por casos específicos dentro daquela variável, né? Qual variável é? Resultado. Tá? Então, o switch ele vai ter um uso específico ali para quando a gente quer de fato verificar valores exatos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma variável nome, né? Eu vou criar aqui uma variável nome, que vai ser o Vinícius. Então, eu vou verificar no switch, eu vou fazer um switch no nome. E aí, caso o nome seja igual Vinícius, eu posso fazer, por exemplo, o console log aqui da nota do Vinícius, né? Seria aqui uma nota, 2 pontos, e depois eu coloco a nota, por exemplo, 8. Pode ser isso. Tá? E aí, se o nome, vou fazer outro caso aqui, ó. Se o nome for o meu nome, Jansen, eu faço um console log da nota, que seria um 4, por exemplo. Tem um vírgula aqui. Tá? Então, com o switch case, a gente vai conseguir também verificar aqui essas condições em cima de alguma variável específica. Tá? Então, vamos executar aqui esse switch para a gente ver. Nós temos aí, ó. Ah, tá. Esqueci uma coisa. Né? No switch case, nós temos que sempre que eu chego em um caso, sempre que eu avalio um caso, depois que eu avalio, eu tenho que mandar um break, que é basicamente para ele parar de resolver os outros casos, tá? Porque ele tem esse comportamento. Eu não vou entrar tão a fundo aqui para explicar o porquê que esse comportamento do switch case, mas basicamente, sempre que a gente resolve um caso, eu mando um break para ele parar de resolver os outros casos para mim, tá? Porque se a gente ver aqui, ó, ele fez o console log das duas notas, né, que estava sem o break, tá? Então, quando a gente adiciona o break, eu vou executar novamente, só isso aqui, aí sim, ele vai avaliar o caso, encontrou o caso, ele vai parar, né? O comportamento padrão seria, ele buscou o caso, encontrou, resolve, que no caso seria o Vinícius, e sem o break, né, ele vai continuar resolvendo todos os outros casos após esse, tá? Então, esse é o comportamento dele, e para resolver, para ele não ficar resolvendo outros casos que não nos interessam, a gente adiciona o break, tá? Mas é aí uma estrutura também, um operador, né, condicional muito interessante para a gente, beleza? Então vamos comentar isso aqui e vamos falar aqui agora das estruturas de repetição. Comentar aqui, ó, repetição. Que aqui nas estruturas de repetição nós temos aí dois carinhas bem interessantes, onde um deles a gente usa quando nós conhecemos, né, a quantidade aí de repetições. Então eu vou deixar até aqui comentado. Ó. Conhecemos a quantidade de repetições e quando nós não conhecemos. Né? Então eu vou copiar isso aqui, colo aqui embaixo. E quando nós não conhecemos. Tá? Então, quando eu conheço a quantidade de repetições, né, eu quero repetir esse código X vezes, eu sei esse número, eu uso um for loop. Tá? Então, a gente chama o for loop, né, ele basicamente ele vai receber aqui 3 parâmetros de início, onde basicamente nós temos o primeiro parâmetro vai ser a nossa variável de controle, né? Então normalmente a gente chama de i, de x, de j, de z, que é uma variável que vai controlar aí quantas vezes a gente vai querer que esse meu loop se execute. Então, por exemplo, se eu passo eu estou declarando um variável, né? Então dentro dos parênteses eu estou definindo, né, que o let i, a variável i, igual a 10, a gente separa com ponto e vírgula, tá? Então nós temos a variável de controle, a gente vai fazer a condição para esse loop continuar. Então eu quero que esse loop ele continue enquanto, por exemplo, enquanto o i for menor do que 10.
ou melhor, né, enquanto i for maior do que zero. Tá? A gente pode fazer isso de alguma forma, por exemplo, eu vou iniciar o i. Então, o let i, né, o i, a variável de controle, ela vai começar em zero, e eu vou executar isso aqui enquanto i for menor do que 10. Tá? Então ele vai executar, né, 0, 1, 2, 3 até chegar no 10, enquanto ele for menor do que 10. Né? Então ele vai ir até o 9. Tá? E o terceiro parâmetro aqui vai ser basicamente o código que vai ser executado aí a cada iteração. Então ele vai executar o loop, vai repetir uma vez e vai executar essa parte aqui do código. Que seria basicamente o comum que a gente faz é usar o i mais mais, né? Ou i vai ser igual a i mais 1. Tá? Esse operador mais mais, ele basicamente incrementa 1. Então ele vai aumentar 1 aí naquela variável numérica. Então quando eu falo i mais mais, eu estou basicamente somando uma unidade para o meu número. Tá? Então a gente tem essa definição e aqui nós temos as nossas chaves, onde basicamente aqui dentro eu vou fazer um console log da minha variável de controle, que é a variável i. Tá? Então eu salvo isso aqui e executo. E nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então ele executou isso aqui 10 vezes, né, porque começou de 0 até 9. E como eu disse, né, para cada vez que ele executa o loop, ele vai executar aqui a iteração, vai aumentar em uma unidade, ele avalia a condição, né, se está válida ou não, e aí executa de novo e vai fazendo isso. Tá? Então, esse é o for loop, que a gente vai sempre usar ele quando nós conhecemos aí a nossa quantidade de repetições. Tá? E aqui o segundo loop vai ser um loop que nós não conhecemos a quantidade de repetições. Então aqui eu vou criar uma variável, eu vou chamar essa variável de j, ela vai ser igual a 0. E aqui esse loop, ele é o while, né? O while que traduzindo seria enquanto, né? Então, dentro do while, aqui os parâmetros dele, né, vai ser basicamente essa avaliação dessa expressão. Então, enquanto o j for menor do que 10, por exemplo, enquanto j for menor do que 10, eu vou ficar executando esse meu loop. Então, aqui dentro eu posso fazer, por exemplo, console log de j, mas tenham cuidado. Porque se eu executo isso aqui do jeito que está agora, isso aqui vai entrar num loop infinito. Né? Por quê? Porque j ele vai ser sempre menor do que 10. Tá? Então, com esse while loop, eu acho que eu vou até executar isso aqui. Tomara que a minha máquina não trave. Mas tomem cuidado. Quando eu executo, ele vai ficar aqui printando, 0, 0, 0. Enfim, eu vou parar aqui. Eu vou dar um Ctrl C para ele parar. Espero que ele tenha parado. Tá rodando ainda. Vou fechar aqui. Pronto, fechei. Deu até um erro aqui, ó. Loops não são legais. Cuidados com loops infinitos na programação, porque isso pode lhe dar problemas e até prejuízos. Tá? Então, pense, por exemplo, uma empresa que tem um servidor que está em produção, está na nuvem, né? E sem querer vai um loop infinito para lá. O negócio fica um loop infinito, sem controle. Né? Não é legal. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui para resolver? Dentro do meu loop, eu tenho que avaliar a minha condição. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar, então j vai ser j mais 2 dentro do corpo aqui do meu loop. Tá? Então, quando eu salvo isso aqui e a gente executa, a gente pode ver que o meu computador está com sequelas aí do loop infinito.
Tá, deixa eu selecionar aqui só o while loop, que ele printou o for loop também. Vou executar novamente. E nós temos aí, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Por quê? Ele executou isso aqui essas 5 vezes porque eu estou basicamente para cada iteração, né, que eu faço do while loop, eu incremento 2 aí na variável de controle, tá? Então, são estruturas extremamente interessantes. Isso aqui é muito útil para a gente no dia a dia. E vale ressaltar isso, né? Porque uma delas a gente usa sempre que eu conheço quantas vezes eu quero ficar repetindo. A outra, quando eu não sei, né? Eu crio aí esse loop e crio também a condição para que eu não entre em um loop infinito, tá? Então, vamos partir aqui para o nosso próximo assunto, onde a gente vai falar um pouco aqui sobre funções. Funções, objetos e listas, tá? Então, o que é uma função? Né? Do mesmo jeito que nós vimos aqui os blocos de código, né? O bloco do if, o bloco do while, o bloco do for, né? A função, ela é um bloco de código, só que a gente consegue referenciar ela várias vezes. Então, por exemplo, vamos criar aqui, né, o function. Aqui nós temos na sintaxe, né, function. Então, function soma. E aqui nós temos o parênteses e chaves, tá? Então, dentro de uma função, nós temos aí parâmetros, né? Parâmetros e argumentos, né? Basicamente, uma função, a gente envia o parâmetro e a função ela recebe ali um argumento. É bem confuso isso. Eu gosto de referenciar sempre como parâmetro. Então, eu vou usar aqui parâmetro, né? Sempre que eu falar parâmetro, é uma coisa que eu vou enviar para uma função ou um valor que a função recebe. Então, a função soma, ela pode receber diversos parâmetros. E eu dou nomes para esses parâmetros para mim conseguir referenciar eles. Então, por exemplo, eu vou ter aqui na função soma um parâmetro que eu vou chamar de A e outro parâmetro que eu vou chamar de B. Beleza? E uma função, ela pode fazer várias coisas, como por exemplo, console.log de A mais B. Certo? Então, dentro do console.log, eu estou realizando uma operação, que é a soma. O resultado dessa soma vai cair no console.log, ele vai mostrar no meu terminal. Tá? Então, se eu salvo isso aqui e executo, não vai ter nada no meu terminal, porque eu só declarei a função. Né? A função eu tenho que chamar, eu preciso chamar ela, né? Invocar ela. Então, aqui eu vou chamar soma, e para de fato executar, né? Soma é o nome da função. Para executar ela, eu passo parênteses. Tá? E aí, quando eu passo parênteses, ele já aparece aqui para mim, ó, A e B, onde A e B seria basicamente os parâmetros. Então, eu quero somar 1, o segundo parâmetro é 2. Beleza? Vou salvar e executar o arquivo, né? E ele printou aqui para mim 3, né? Que é o resultado da soma, né? De 1 mais 2. E eu posso chamar isso aqui várias vezes. Somando 2 e 2, somando 5 e 3, quantas vezes eu quiser. Tá? Vou executar aqui, ó, 3, 4 e 8. Tá? Então, a gente pode ficar chamando isso aqui várias vezes para a gente reexecutar, né? Executar várias vezes aquele bloco de código. Então, a gente começa a criar funções com finalidades específicas. Né? Ah, eu quero uma função para processar os dados daquela compra. Eu tenho ali bonitinho aquela função, e aí sempre que tiver uma compra, eu chamo a mesma função. Tá? E a gente consegue otimizar muito o nosso trabalho aí com o uso das funções. Tá? E as funções a gente pode fazer o console.log, mas a gente pode também retornar valores. Né? Então aqui eu, por exemplo, eu vou fazer o console.log. Na verdade, eu não vou fazer mais console.log, eu vou criar aqui uma variável dentro da função, né? Como eu tenho um bloco de código, eu posso fazer várias coisas, né? Como, por exemplo, declarar outras funções. Então, eu vou ter aqui uma função escrever. Essa função, ela vai receber um valor, e dentro dessa função eu faço um console.log do valor. Tá? Ó a doideira. Então, dentro da função soma,
Eu vou realizar a operação. Então, eu vou criar aqui uma variável resultado. Vai ser igual a mais b, né, a soma das duas variáveis. Depois que eu tenho o resultado, eu vou chamar a função escrever. E escrever, eu vou passar para escrever, né, a variável resultado, que é o resultado da minha operação. E no finalzinho, eu vou retornar, ó, return é a palavra reservada, eu vou retornar também o resultado. Então, ó, o tanto de possibilidade que a gente começa a ter, né? Porque dentro de uma função, eu posso declarar outra função, posso declarar variáveis, e a gente começa a ter várias possibilidades dentro aqui desse escopo dessa função. A gente não falou sobre escopo ainda, mas eu já vou explicar para vocês aqui, vocês já vão entender. Tá? Vamos só finalizar aqui esse exemplo aqui da função soma, né? Eu vou chamar ela só uma vez, passando 1 e 2, e esse console log interno aqui, né, da função escrever, eu vou colocar o seguinte, ó, antes do valor, eu vou printar aqui, que seria, eu vou deixar aqui o resultado interno, só para a gente diferenciar. Tá? Resultado interno e o valor, ele vai escrever isso aqui. E a minha função soma, agora ela retorna um valor. Tá? Então, esse retorno eu posso atribuir a uma variável. Então, eu vou criar aqui uma variável, resultado da função, olha os nomes, função soma. Olha que variável bonita, resultado da função soma. E aqui depois eu vou fazer um console log. Resultado. E o resultado aqui vai ser a minha variável linda que eu criei. Salvando isso aqui tudo e executando, vamos ver aqui o que nós temos. Ó. Resultado interno 3, tá? Que é a minha função interna que escreveu no console. Ela realizou a operação, chamou a função escrever, né? Aqui em cima eu declarei a função, aqui embaixo eu invoquei, retornei o valor para quem me chamou. Então, aqui onde eu chamei a função soma, eu retornei esse valor, né, esse resultado, que eu atribuí na minha variável e fiz um outro console log, né, que são esses dois console logs que nós temos aqui. Então, dentro de funções, nós podemos fazer aí muitas coisas, né, muitas coisas muito interessantes aí para a nossa aplicação. Tá? Então eu vou comentar aqui funções e vamos falar aqui agora um pouco de objetos e listas. Então sempre que nós estamos trabalhando aí com objetos, eu vou chamar isso aqui de OBJ, o objeto ele vai ser aí essa estrutura um pouco mais complexa, né? Onde ele tem chaves e valores. Tá? Um objeto ele vai ter uma propriedade, uma chave, e dentro daquela chave eu armazeno um valor. Então a gente usa objetos muito para descrever as coisas, né? Então eu posso ter, por exemplo, aqui dentro do objeto, por exemplo, o nome, meu nome, a idade, seria a minha idade. E dentro das chaves, né, para cada chave, o valor ele pode assumir todos os tipos de dados. Né? Que tipo de dados nós falamos aqui no início? Número, string, booleano, objeto, um array. Então, para cada chave, né, nome, idade, CNH, enfim, a gente pode ir criando aí várias outras propriedades, né, que seria essas chaves, e cada propriedade tem o seu valor. Tá? E aí dentro do objeto eu posso fazer, por exemplo, o console log do objeto. Vamos salvar isso aqui e executar. Nós temos aí ó, o objeto printado no terminal. Tá? E eu posso acessar essas propriedades. Então, se eu digito aqui, ó, um objeto ponto, nós temos aí, ó, nome, idade e CNH. Tá? Então, eu crio esse conjunto de dados com chave e valor para descrever alguma coisa com o objeto e eu consigo acessar esses valores individualmente. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, eu posso
aqui em objeto, eu posso ter que, por exemplo, ter aqui uma propriedade, programador, ou melhor, profissão, né? E dentro de profissão, o valor de profissão, né, que seria aqui depois dos dois pontos, o nome com os dois pontos, né, faz parte aí da sintaxe do objeto. Objeto, como eu disse lá em cima, é declarado dentro de chaves. Então, a profissão tem um nome, né? Enfim, teria outras propriedades aqui, mas eu posso, por exemplo, acessar objeto, ele já até montou aqui para mim, né? A estrutura aqui do meu objeto. Objeto, ponto, profissão, ponto, nome. E aqui eu tenho a string programador, né? Se eu executo esse código, eu tenho aí no terminal programador. Então, o objeto facilita muito para a gente agregar informações e, e dar nomes, né? Criar chaves aí para representar qual que é o valor ali dentro dessa estrutura que o objeto permite a gente criar, tá? Então é muito bom, é muito usado para descrever entidades que a aplicação nossa pode trabalhar. Então a aplicação tem um usuário, a aplicação tem um produto, tem um perfil, tem um serviço. Então essas entidades, né, produto, usuário, serviço, tudo isso aí pode e é descrito usando objetos, tá? Então, além do objeto, nós temos aqui também a lista, né? Onde a lista ela é mais simples porque ela não tem chave, né? O objeto é chave valor. A lista ela é indexada, né? Então ela só tem posições. Então eu posso ter aqui uma lista, 1 com o número 1, e aí eu separo por vírgula, né? 2, 3. Eu posso ter um objeto com nome. Eu posso ter um booleano, true, né? Undefined, nulo. Enfim, a lista ela é esse conjunto de valores, onde esses valores eles podem assumir aí diversos tipos, né? Diversas estruturas. Então eu posso ter uma lista dentro da outra também, ali, uma lista vazia, e aí dentro dessa lista eu posso ter outros valores. Enfim, aí por aqui vai, né? E eu posso fazer aqui, vamos fazer aqui o console log da lista. Se eu executo, nós temos aí, né, todos esses valores que eu defini. E para acessar os valores individual, a gente acessa o índice, né? Então aqui eu uso os colchetes para passar o índice que eu quero. Então se eu quero o índice 2, né, que é o valor 3 aqui, a lista, o índice sempre começa do zero, né? Então aqui é índice 0, 1, 2, né? Que seria o valor 3 ali. Então se eu faço o console log da lista no índice 2, executo, nós temos aqui ó, o número 3. Né? Se eu pegar o índice 3, eu vou ter esse objeto aqui, com o nome. Né? Olha lá, o nome. Eu vou pegar o índice 4, 5, 6, 7, né, que seria essa minha outra lista. Vou salvar isso aqui. Olha lá, ó, a outra lista que eu tenho aqui, né, que é esse último carinha aqui. E aí dentro dessa lista eu posso pegar também um outro valor, por exemplo, o número 2 aqui. E aqui a sintaxe seria essa. Ó. Eu tenho, né, 2 par de chaves aqui, colchetes, né, que seria o índice 0 dessa segunda lista. Então, esse lista aqui no índice 7 me retornou uma outra lista que eu quero o índice 0. Executando. Não, eu fiz errado. Não printou nada aqui porque eu estava selecionado só essas chaves aqui, né? Colchete. Vamos executar de novo. Olha lá, número 2, que é esse carinha aqui. Tá? Então, objetos e listas são bem úteis. Tem muitos métodos relacionados a eles. Então a gente consegue trabalhar muito mais com objeto e lista de uma forma bem mais prática. A gente pode aplicar loops, né, em cima aí dos objetos e, enfim,
criar uma estrutura que facilita muito o trabalho. E essas formas está tudo abordado no curso, né? O curso nosso lá na comunidade da MESC, nós temos um curso de lógica de programação que tem todo esse conteúdo aprofundado lá para os membros, beleza? Então, dito isso, vamos partir aqui para o que eu diria que é um dos carinhas mais principais aí, que são, né, as promises. Né? O que é uma promise? Né? A promise aí dentro do JavaScript e, consequentemente, a gente vai estar falando aí de programação assíncrona, tá? Então, o que é uma promise? A promise, como o nome já diz, ela é uma promessa. Né? Então, o que é essa promessa? Ela é uma promessa de uma resposta. Tá? Então, o que seria, né, essa resposta? Seria qualquer tipo de dado. Né? Então, se por exemplo, né, vamos imaginar aqui um caso e a gente já vai falar também de programação assíncrona. Se eu tenho que fazer a leitura de um dado no banco de dados. Né? Ou seja, eu quero pegar o nome do usuário que tem o identificador 1. Né? Para fazer essa operação, que é uma operação de I/O, né, input, output, entrada, saída, é uma operação assíncrona. O que é isso? Basicamente é uma coisa que demora para acontecer, relativamente falando ao que seria a velocidade de um computador. E por conta dessa demora, a nossa aplicação ela não pode ficar esperando aquilo ali acontecer. Tá? Então, vamos imaginar aqui nesse nosso script, né, nesse nosso arquivo aqui, que eu tenho vários códigos, né, eu tenho ali várias sequências, várias instruções, uma após a outra. E no meio dessas instruções, eu tenho que, por exemplo, escrever lá no banco de dados alguma informação. Né? Então, essa escrita no banco de dados, vamos supor que isso aí vai demorar 2 segundos. Só que eu não quero que o meu código, o meu script, ele fique parado ali esperando esses 2 segundos. Eu quero que ele continue fazendo outras coisas que ele tem que fazer. Tá? Então, é aí que entra essa ideia do assíncrono e, consequentemente, essa ideia das promises também entra em jogo. Tá? Então, vamos mostrar aqui primeiro o que seria uma coisa assíncrona aqui no JavaScript, e para a gente ver isso aqui funcionando, ter uma noção um pouco melhor, e aí depois a gente vai para as promises e aprofunda um pouco mais nessa ideia. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Primeiramente, eu vou ter um console log. Vamos usar o console aí para provar para a gente esses nossos pontos. Né? Então, eu vou ter um console log que vai ser o início do programa. Certo? O meu programa vai iniciar aqui, e eu tenho uma função aqui no JavaScript que é o set timeout. Tá? O que é essa função? Né? O que é esse timeout na verdade? Ele vai ser, olha só, ele recebe 2 parâmetros, onde o primeiro parâmetro é uma função, o segundo parâmetro é um número. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai definir o timeout, que seria esse, não é bem um intervalo, mas é um tempo definido, que é esse numérico, e depois desse tempo ele vai executar a função. Tá? Então o que eu estou falando? Aguarde 2 segundos, que esse valor aqui é em milissegundos, né? Então 2000 é 2 segundos. Eu quero que isso aqui, essa instrução, né? Ele vai aguardar 2 segundos e depois dos 2 segundos ele vai executar essa função. Tá? E aí isso aqui ele vai resolver, o próprio Node aqui ele vai tratar isso aqui de forma assíncrona. Então eu vou fazer o seguinte, ó, um console.log função após 2 segundos. Tá? E aqui depois eu vou fazer um outro console log final do programa. Ou melhor, o programa continua. Beleza? Então, quando eu executo isso, se a gente prestar bem atenção aqui no console, olha só o que aconteceu.
ele printou início do programa, ou seja, o programa iniciou a execução, fez algumas coisas, né? Vou até deixar aqui, ó, os 3 pontinhos aqui, ele fez alguma coisa, definiu esse timeout aqui para fazer uma coisa depois de 2 segundos, e ele continuou a execução, né? Ele continuou a execução, porque ele printou o programa continua, que foi essa segunda linha aqui no console. E só depois de fato de 2 segundos que ele printou aqui, né, a função após 2 segundos. Então, com essa estrutura que nós temos aqui, eu vou dar play ali de novo, olha só. Eu vou aumentar aqui para 5 segundos, para a gente ver aqui no terminal que ele de fato vai ficar os 5 segundos esperando para depois executar a minha função, né? E nesse intervalo de tempo, o meu programa em si ele não ficou parado, porque ele printou, né? O programa continua. Então ele continuou a execução fazendo outras coisas que lhe interessavam, né? Que nesse caso aí seria esse console log. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa ideia de assincronia, né? Que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Aqui não foi ao mesmo tempo porque o nosso programa ele é muito simples, né? Ele só tem 2 console log, então claramente ele vai executar os 2 console logs rapidamente e só depois que ele vai printar o timeout, né? Mas se tivesse mais coisas aqui para baixo, o nosso programa ele ia continuar executando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então essa ideia aqui, isso aqui seria a ideia de alguma coisa assíncrona, tá? E com essa ideia dessas coisas assíncronas, a gente vai chegar na promise, tá? Que essa promise seria a promessa de uma resposta, tá? Então, a promise ela vai ter alguns estados diferentes, que seria o estado basicamente de pendente, completa ou rejeitada, né? Então a promise a gente cria ela, né? Ela vai iniciar ali a execução, e aí quando ela resolver, se ela resolver, ela retorna uma resposta para a gente. Se ela não resolver, ela vai retornar um erro, ou melhor, ela vai ser rejeitada, né? Não necessariamente é um erro, mas a ideia é essa, né? Eu vou ter ali uma promessa. Então vamos fazer aqui o nosso exemplo, né? Eu vou criar aqui a variável promessa, e ela vai ser um promise, né? Então a sintaxe aqui seria um new promise. Né? A promise ela recebe uma função. Essa função ela tem 2 parâmetros. Beleza? Que é essa estrutura. Então o que nós temos aqui? De parâmetros, né? Eu chamei aqui de res e reg, né? Que seria o resolve e o reject. E esses parâmetros são funções, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu crio a minha promise e aqui, dentro do corpo dela, eu vou chamar resolve, passando aqui um valor. 1, 2, 3. Beleza? Agora que eu tenho essa minha promessa de resposta, né? Eu posso chamar aqui a variável promessa. E quando eu digito um ponto, nós temos aqui, ó, 3 propriedades, que seria o then, né, o catch is finally. Então, o que é esse ponto then? Né? Esse then, se a gente fosse traduzir, seria um então, ou alguma coisa do tipo, mas é basicamente uma função que vai ser executada com a resposta, né, caso a minha promise ela seja resolvida. Então, quando a minha promise resolver, ele vai chamar aqui a função que está no ponto then. Né? Então, o ponto then ele vai receber também uma função. Tá? E essa estrutura, na verdade, de função, a gente não passou por ela, né? No set timeout aqui também eu falei, mas a gente não explicou, eu acabei não explicando aqui em funções, mas é basicamente essa aqui são as arrow functions, né? E basicamente eu posso declarar uma função usando function, né? Dessa forma, eu dou um nome para ela,
Ou eu posso também declarar usando a arrow function, né? Eu vou chamar de nome 2, que seria essa notação. A primeira eu uso, né, o nome, a palavra reservada function, e na segunda eu uso uma constante, né, que seria aí essa variável, e o valor dessa variável são os parênteses aí, esse arrow, que seria a flecha, né, e o bloco aqui da função. Né? Então, nós temos essas duas formas aí, esses dois aqui são funções equivalentes, tá? Duas formas de declarar a função. E uma função também, ela não necessariamente precisa de nome, né? Então eu posso criar as funções anônimas, que são funções sem nome, tá? Que é o caso aqui da minha arrow function. Beleza? Então é isso, tá? Essa notação, essa sintaxe que eu estou fazendo aqui, né, de função, e que eu não expliquei, agora sim eu expliquei para vocês que é de fato uma forma diferente de declarar uma função. Tá? Então vamos continuar. No meu ponto then, né, ou seja, se essa minha promessa for resolvida, eu estou resolvendo com o número 1, 2, 3. Então esse número, que pode ser um objeto, um array, uma string, o que eu quiser, né, eu vou receber isso como parâmetro dessa função aqui do ponto then. Então aqui eu vou chamar isso aqui de response. E aqui dentro do ponto then eu vou simplesmente fazer um console.log response. E vou salvar. Tá? Então vamos executar isso aqui. E a gente vai ver que ele vai printar aqui no console 1, 2, 3. Tá? Então o que é esse 1, 2, 3? É a resposta da minha promessa, né, da minha promise. Então se ao invés de resolver, eu rejeitar, chamar aqui o reject 1, 2, 3. Se eu executo, aqui no meu console, eu tenho um erro aqui, que é o seguinte, que foi o que, né? Eu rejeitei a promise, mas eu não tratei esse caso de rejeição, tá? Então, como que eu trataria isso? Né? Eu trataria isso usando o ponto cat. E o ponto cat vai ser parecido com o ponto then, né? Só que o caso ponto cat ele vai ser chamado caso a minha promise seja rejeitada. E aí o valor que eu passo aqui no reject também eu vou pegar no cat. Normalmente no cat a gente chama de error, né? Error, e para indicar erro, né? Que basicamente se caiu no cat é porque deu algum tipo de erro. E aqui eu vou fazer simplesmente um console log também desse erro. Então ao invés de 1, 2, 3, eu vou passar aqui a string erro. Para a gente ver isso aqui. E quando executado, eu tenho aqui no meu terminal erro. Tá? Que foi o caso do cat aí, da minha promessa. Então, por quê? Basicamente, né, agora que nós já entendemos melhor o que é a promessa, como que isso se relaciona, né, com a parte assíncrona? Porque dentro da promise eu posso realizar essa minha operação que demora. Tá? Então, o que seria a operação que demora? No nosso caso aqui, é esse set timeout. Eu vou copiar ele aqui, ó, e vou colocar o set timeout dentro da minha promise. Beleza? E aí, dentro do set timeout, ao invés de chamar um console log, eu vou basicamente resolver a minha promise. Então, eu vou resolver aqui passando promise resolvida com sucesso. Beleza? E aqui depois do meu then catch, eu vou colocar aqui, ó, um console.log, o programa continua a execução. E eu vou salvar isso aqui. Então, quando eu executo o meu programa, eu tenho aqui, ó, o programa continua a execução, que já é o meu console log, e depois de 5 segundos, olha lá, promise resolvida com sucesso. Tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, vou colocar um console log no início, que seria o programa iniciou, né? Mas vocês já viram aí o funcionamento da promise. Porque com ela, né, com essa promessa, eu consigo realizar operações que vão demorar, mas o meu programa do lado de fora, né, que seria
a operação que vai demorar está dentro da promise, né? A parte de fora, ele vai continuar executando normalmente, fazendo as coisas que deveria. E aí sim, quando essa minha promise ela é resolvida, ou quando ela for rejeitada, ele vai executar o método referente aqui, que eu registrei, né, que eu defini, e a minha aplicação vai continuar funcionando livremente, sem nenhuma preocupação. Beleza? Então, com isso aqui, eu quero trazer aqui agora só mais um exemplo para a gente ver um pouco aqui sobre async await, né? Porque aqui os exemplos eles estão bem superficiais novamente. Tudo isso aqui de uma forma mais profunda, com exemplos um pouco mais explicados, vocês vão encontrar lá dentro da nossa comunidade, não só no curso de lógica, mas nos outros cursos de back-end, de React, React Native, onde a gente de fato usa essas ideias, usa isso aí num exemplo real, né, numa aplicação real, para a gente ter essa noção melhor de como que as coisas funcionam, tá? Então, para finalizar isso aqui, eu vou comentar isso aqui, para a gente falar um pouco do async await, porque basicamente async await é uma forma diferenciada de usar o then catch, tá? Então seria uma notação um pouco diferente, uma notação um pouco mais fácil, mais simples de trabalhar, e a gente vai conseguir ver isso e conseguir entender de fato essa diferença no dia a dia ou quando a gente está desenvolvendo em algum projeto um pouco mais avançado, tá? Mas aqui para esse exemplo aqui, o que eu tenho aqui para a gente? Eu vou criar uma função que é a função buscar dados. Essa função buscar dados, essa aqui vai ser uma arrow function, tá? Vamos declarar aqui com arrow function. Essa função, ela é uma função assíncrona, tá? Então, a função assíncrona, a gente coloca um async antes, né? Aqui no caso do arrow function, seria antes dos parênteses. Se eu estou usando function, o function example, eu colocaria o async aqui no início, né? Async function exemplo. Eu vou deixar comentado aqui. Então, uma função assíncrona, se a gente bota o mouse aqui em cima, a gente vê que isso aqui seria o tipo da minha função, tá? Sempre que a gente fala de tipo, tipagem, seria, né, um tipo de dado, tá? Então, só que aqui no caso essa minha função, ela retorna uma promise, né? Ela não retorna um número, um array, um objeto, ela está retornando um promise. E a promise nós vimos aqui, exatamente aqui em cima, o que é, né? Então, toda função assíncrona, ela vai retornar a promise, tá? E aí eu tenho aqui um exemplo que seria usando o fetch, né? O que é esse fetch? Fetch seria basicamente uma função do próprio Node aqui, o browser também tem ela, que vai realizar requisições HTTP. Tá? Então eu estou basicamente realizando uma requisição para a API do GitHub para buscar informações de um usuário. Que usuário é esse? O meu usuário. Tá? Então eu vou pegar informações aí do meu usuário na API do GitHub. E isso aqui é uma operação assíncrona, né? Porque demora um certo tempo. Então eu quero realizar a busca dos dados, mas a minha aplicação ela tem que continuar fazendo o que ela tem que fazer. Tá? Então aqui buscar dados, se a gente bota o mouse aqui em cima, ele retorna uma promise. Depois dos dois pontos que nós temos aqui o retorno, né? Então a minha função ela recebe um input que seria o URL que eu estou enviando, né? O URL da API do GitHub, e ela retorna essa promise aqui com essa resposta. Então dentro da promise, né, a gente viu que a gente pode usar o then catch, ponto then, né, ponto catch, o ponto finally, né? O ponto finally é basicamente ele vai executar no final de tudo, independente se deu certo ou errado, tá? Mas como eu estou dentro de uma função assíncrona, eu posso usar o await,
Tá? E o que é o await? Ele é basicamente uma simplificação do ponto then. Né? Então, eles simplificaram o ponto then com await. Então, se eu pego aqui, ó, o const response, a variável response, eu vou atribuir nela o resultado aqui do meu fetch. Se eu ver o tipo de response, eu tenho eu vou chamar de res, né, para não ficar confuso. O tipo de res é response, tá? E se eu olhar aqui o fetch está retornando uma promise de response, tá? Então o que o await está fazendo aqui é basicamente dando um ponto then, né? Ele vai executar isso aí caso dê o sucesso, tá? Então para a gente ver os dados, eu tenho que converter os dados aqui. Então eu vou chamar aqui const data, vai estar em res.json, né? Que isso aqui se trata de requisições HTTP, a requisição, a gente recebe a resposta, eu pego a resposta, converto, né, da string para o objeto, usando aqui o método JSON, né? Então o JSON aqui, ó, retorna um promise de n, né? N seria qualquer coisa, ele não sabe o que tem aqui dentro dessa resposta. Mas é também um promise, então como é um promise, eu posso fazer o await, eu vou aguardar, e aqui eu vou fazer, né, o console.log de data. Então, como buscar dados, né, é uma função, então simplesmente aqui depois de declarar a função, eu vou chamar, né, a função buscar dados. Se eu salvo isso aqui e executo, a gente vai ver que vai ter aqui todas as informações do meu GitHub, né, do meu perfil do GitHub. Então, eu tenho isso aqui, e para a gente ver isso aqui funcionando, vamos adicionar os consoles, né, console log, início do programa, e aqui no final, console log, o programa continua a execução. Salvo isso aqui, vou executar de novo. E nos logs aqui, nós temos, né, início do programa, o programa continua em execução, que seria o último passo, né? E no meio nós chamamos, né, buscar dados, só que como buscar dados é assíncrono, ele executou em paralelo, né? Então, buscar dados é aquela ideia da promise, né? Ele iniciou a promise, que foi lá no GitHub buscar os dados, converter de JSON para objeto e fazer o console log. Então, como isso foi assíncrono, foi mais demorado, ele simplesmente invocou aqui, iniciou a busca dos dados, iniciou a execução, né, dessa função de forma assíncrona, e o programa inicial, a raiz, aí continuou executando sem problema nenhum, tá? Então, esses exemplos aqui são exemplos que vocês conseguiram, eu acredito que eu consegui explicar muito bem, para vocês entenderem melhor o contexto, por que a gente faz isso. E só que lá no nosso curso, né, na comunidade da Mestres, nós temos isso aí muito mais aprofundado, né? Então nós temos tanto o curso de lógica quanto outros cursos, né, React Native, React, Backend. Então todos esses cursos, todo esse aglomerado aí de projetos vai te dar essa noção melhor de onde, né, aplicar isso e por que isso realmente, essas ideias, né, são fundamentais aí para a gente quando a gente está desenvolvendo. Então a gente passou aqui do básico até o início aqui do avançado, né, que seria essa parte assíncrona, essa parte de promises, e lá na nossa comunidade a gente aguarda vocês lá com mais conteúdos, mais projetos, tem uma galera lá que já está movimentando tudo, então está um ambiente bem interessante para quem de fato está iniciando aí na programação e está aprendendo a ser um desenvolvedor aí full stack, beleza? Então para essa aula aqui é isso, eu espero que eu tenha ajudado, qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.